Agora, 10 horas e 39 minutos, a Prefeitura de Foz realizou uma operação de limpeza na estação de retenção de resíduos instalada no Parque Monjolo. A estrutura faz a captura de resíduos descartados incorretamente que terminam nas manilhas e bocas de lobo do bairro do Jardim Central. Embalagens, garrafas PET, sacolas plásticas e outros tipos de materiais, tudo geralmente reciclável, né? Esse material todo fica retido em um sistema de grades com diferentes medidas que funcionam como uma peneira, evitando que os resíduos cheguem ao Lago Monjolo. O diretor de Saneamento e Meio Ambiente, Dantas Duarte, comentou que já foram recolhidos somente neste ano 28 toneladas de lixo. Parte desse material, gente, poderia ter sido encaminhado para a reciclagem. Essa estação ela é uma infraestrutura que está ao final da rede de drenagem do bairro e ela tem uma função muito interessante que é justamente reter os resíduos que descem ali pelas bocas de lobo, né, pela tubulação, e que se não tivesse essa estrutura eles iriam atingir o Lago Monjolo e consequentemente o Rio Monjolo, que é um rio da área central da cidade que tem mais ou menos 4 quilômetros de extensão. E ele tem uma característica histórica muito importante para o município, né? Já que é onde a parte central da cidade de Foz do Iguaçu se formou, no entorno do Rio Monjolo, mas infelizmente lá nos anos 70, boa parte dele foi canalizada e hoje ele passa despercebido, mas o Monjolo ele continua vivo, né? Ele nasce ali no parque e termina numa belíssima cachoeira que cai diretamente no Rio Paraná, ali atrás da terceira pista da JK. É uma curiosidade aqui para se destacar. Mas essa estação ela tem uma função muito importante, que é justamente a retenção do resíduo, mas, por outro lado, ela nos traz uma preocupação, porque a quantidade de resíduo que já foi retirada lá desse ano, para você ter ideia, já foram 28 toneladas. Então, a gente não está falando de uma quantidade pequena de resíduo que está indo pela tubulação das águas fluviais. Agora, você imagina, se ali, que a gente tem uma infraestrutura, já é retirada essa quantidade, imagina nas outras áreas que não tem essa estrutura, né? Só para você ter uma ideia, essa estrutura ela custa relativamente caro para ser instalada. É mais ou menos ali de 300 a 400 mil reais a construção, né, desse tipo de estação, mas pelo formato dela, ela não se encaixa em todos os lugares da cidade. Então, infelizmente, não é todo o resíduo que está sendo descartado incorretamente na área urbana do município que ele está sendo retido por esse tipo de infraestrutura, né? Olha, nós estamos falando, Cida Costa, de mais ou menos, eu fiz os cálculos aqui rapidamente, 100 quilos de resíduo por dia. 100 quilos por dia, né? Para chegar nesse total de 28 toneladas já retiradas de lá somente neste ano, dividindo aí os meses do ano, os dias, nós vamos chegar a mais ou menos isso. E parte desse material é reciclável, poderia ajudar as cooperativas, poderia melhorar a renda das famílias, além, obviamente, de você evitar um impacto perigoso na natureza. Você imagina o quanto de lixo está correndo por aí nos outros rios, que não tem esse sistema de gradeamento, não tem essa peneira para recolher esse material. Então nós precisamos de uma ação de conscientização da população consistente, para que o povo entenda que lixo na rua não é a melhor prática, por vários motivos. Nós precisamos de um trabalho permanente, principalmente com relação à manutenção, porque fica provado que as nossas galerias, a qualquer chuva, elas vão provocar alagamento, porque elas estão entupidas de lixo que o povo joga onde não deve jogar. Mas eu fiquei assustado. Um trabalho permanente, né? Eu fiquei assustado, 28 toneladas, até quando nós conversávamos pela manhã, eu falei, isso é em toda a cidade? Não, só ali. É ali. Só ali. Inclusive ele fala, se fosse instalar outras unidades como essa em outros pontos da cidade, é um custo caro, mas precisa. Alto, precisa, mas precisa também, Ayrton, aquilo que a gente já fala há muito tempo, né? Uma política contínua de educação ambiental. Sai eu, entra você, eu abandono o que você fez e começo o meu, porque o meu é melhor. A gente precisa dessa consistência de continuidade com as crianças das escolas municipais, estaduais, em todos os lugares. A sociedade, nós adultos, precisamos nos educar um pouco mais, né? Uma garrafinha de água, eu penso 10 vezes, aonde eu vou levar ela? Para que destino eu vou dar para ela? O copo, né, descartável do café, da água, daquele
copo do dia a dia. Gente, é uma questão de consciência. A gente vê a geração de reciclável, que não é lixo, é reciclável que a gente pode entregar para as cooperativas, para os catadores. Nós temos países do mundo que reciclam 80%, quase 90% do material que é possível reciclar. Nós no Brasil, nós temos um número pequeno, né, quando a gente vai tratar desse país continental. Foz do Iguaçu, se eu não me engano, 24, 25, quase 30% do material é reciclado. Mas dá para a gente dobrar isso e melhorar a renda dos catadores, mas dar vida útil ao nosso aterro sanitário. Só para lembrar, o aterro sanitário de Foz do Iguaçu sempre foi modelo. Foi um modelo. Quando ele foi inaugurado, as pessoas vinham de outras cidades do país para conhecer o sistema, a forma como ele era manejado naquela época. Mas esse aterro ele tem vida útil. Nós vamos, com a licença ambiental dele até 2028, é bom ficar atento, quem tem a responsabilidade de encaminhar a documentação, não espera vencer, né, porque tem que ser feito isso com antecedência. O processo de licenciamento ambiental tem que começar no mínimo em outubro de 2027, mas já dá para começar antes, para a gente antecipar esse processo. Mas a vida útil do aterro, ela pode ser aumentada à medida que nós formos melhorando a nossa coleta seletiva. À medida que nós formos melhorando esse sistema de separação, nós vamos ampliando a renda dos catadores e nós vamos dando vida útil ao nosso aterro, porque não tem lugar para fazer outro, não. Exatamente. A hora que exaurir, esquece. Já se falou muito aqui em Foz do Iguaçu, multa para quem joga lixo. Por exemplo, vai lá um carro jogar um lixo em tal lugar. Alguém filma, fotografa e manda. Mas tem aquela multa também que podia cair no bolso do cidadão do dia a dia, aquele que está andando, de repente ele já joga. Uma multinha ali não fazia mal para ninguém e de repente ajudaria também nessa movimentação de conscientização. Quem sabe uma multa? Não sei se para os pedestres, para quem joga, para quem está dentro do carro e de repente joga pela janela. A punição seria o caminho correto? Não seria? Já teve essa discussão na Câmara uma vez, no passado, e acho que não avançou muito, só ficou realmente para locais onde tivesse filmagem de veículos jogando entulho, lixo em pontos da cidade. Ali na Vila Portes é um exemplo, né? Calçado, roupa velha, que mais? Mas a gente tem, Cida, tem no Código de Trânsito Brasileiro, quem atira o lixo pela janela, ele pode ser multado e tem ponto na carteira. Você tem no Código de Posturas do município, você tem em vários lugares, mas a maior ação que nós vamos ter é na consciência do sugismundo. 10 horas e 47 minutos, acesse o nosso canal no YouTube, Jovem Pan News Paraná.